Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Como você deve ter lido nos nossos textos de apoio, a nossa primeira aula tratará da antropologia, o que ela significa e qual a importância para os cursos de graduação. Como você também deve ter lido, antropologia significa o estudo do homem. É uma disciplina que é obrigatória para quase todos os cursos de graduação superior no Brasil. Ela é muito importante porque ela tenta construir conceitos como cidadania, alteridade, dentre outros. Nós vamos dar um enfoque especial para a antropologia em seus aspectos culturais e sociais. Nesta aula, nós vamos dar uma importância muito grande ao conceito antropológico de alteridade. Este conceito, um conceito fundamental para o século XXI, ele tenta entender o outro em suas mais variadas manifestações culturais, sociais, artísticas, enfim. Tenta entender o outro dentro da sua totalidade. Para me ajudar nessa tarefa, eu tenho ao meu lado o professor Américo Galvão, presidente do Centro Cultural Casarão das Artes, e a maior voz de Caratinga, a cantora Ana Lígia de Matos. Juntos, nós vamos tentar clarear um pouco o que é o conceito mais importante do século XXI, o conceito de alteridade e, consequentemente, entender a prática do outro. Professor Américo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostaria de suas considerações dentro dessa visão do século XXI, das ciências do século XXI. Por que é tão difícil relacionar-se com o outro? Quem é esse outro? Enfim, que você nos ajudasse a compreender um pouco esse assunto. É um prazer estar aqui, professor Nelson e Ana Lígia, e ao mesmo tempo que a gente está se reencontrando, a gente está reforçando esse conceito de outro, né? Ana Lígia é um nome dado pelos pais, foi desejado pelos pais, não é? E durante muito tempo, não é? Durante grande parte da sua vida, você foi norteado por alguns desejos dos seus pais. Então foi esse outro, que é um simbólico, né? Que está no campo invertido, que não sou eu, é o outro que está lá no campo da linguagem, é que nos dá o nome, nos dá um significado da nossa existência. Assim como Nelson, assim como Américo, assim como você, nosso aluno que aí está. Então, o outro passa exatamente por essa simbologia da palavra. Nós precisamos, para nos tornar indivíduos, para nos tornar o outro, porque há uma diferença entre o outro e os outros. Os outros é quando nós pertencemos a essa gama de pessoas que nos fazem a leitura do nosso cotidiano, que falam sobre a nossa presença, que nos definem enquanto sujeitos. E esse outro, que é um lugar simbólico. Então, o que a gente percebe no mundo é quando a gente tenta diferenciar esses dois momentos. Quando eu falo do outro, que sou eu, é um lugar, não é, em que simbolicamente eu estou incluído pela palavra, e os outros que eu realmente não distingo. Quando você vai falar da violência, né, você vai falar a violência que acontece com os outros, não com o outro específico. Quando nós falamos do mal-estar na civilização, eu também estou dizendo de outros que sofrem, mas que não pertencem à minha linhagem. Então, a alteridade é muito disso, né? Estar nesse lugar do outro, que é um lugar simbólico, um lugar bem demarcado e demarcado pela palavra. Um grande filósofo, Jean-Paul Sartre, ele disse que o inferno são os outros. Seguindo essa linha de raciocínio, professor, por que você acha que o mundo passa hoje por um momento tão importante e tão negativamente importante com relação a vários atentados, com relação à homofobia, com relação ao racismo? Às por que o século XXI se aproxima mais do século XIX do que essa alteridade do que nós tanto desejamos? Às vezes a gente caminha mais para a barbárie do que para a civilização. O que nos torna civilizados, né, é a palavra. E quando essa palavra ela não mais se encontra nos relacionamentos humanos, quando, como diz a Marilena Chauí, há falência da palavra, aí se instala a violência. Quando eu não tenho mais nada a dizer para o outro, a me relacionar com o outro, eu uso o meu instinto, a minha força bruta, eu ignoro que sou civilizado porque eu utilizo a linguagem, né? Eu gosto muito dessa ideia de que nós nos estruturamos através da linguagem, não é? Então, eu vejo muito isso, quer dizer, esse mal-estar que se encontra na nossa civilização é exatamente
essa dificuldade de utilizarmos a palavra como aproximação, como experiência. A única experiência que nos tornou civilizados foi exatamente a utilização da palavra. Essa dicotomia civilização e barbárie, ela tem sido uma constante na história da humanidade. Nós assistimos hoje um recrudescimento dos movimentos mais radicais. No Brasil, por exemplo, nós temos inúmeras pessoas que falam na volta de movimentos ditatoriais. Eu vou pedir para nos ajudar a nossa grande cantora Ana Lígia. Ela vai cantar uma música que ilustra bem esse período ditatorial no Brasil e, em seguida, nós vamos tentar elucidar um pouco mais o conceito de alteridade e como ele esteve ausente nesse período ditatorial. Estrela fria, um brilho de aluguel e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que reverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil me sonha com a volta do irmão bem fio, com tanta gente que partiu num rabo de chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha. Em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, tem que continuar. Professor Américo, após essa linda interpretação da Ana Lígia da música do João Bosco e Aldir Blanc, que retratava uma época, né, uma época ditatorial, uma época em que o outro era subjugado. Você que viveu esse período, que conhece tão bem essa canção, gostaria que você nos ajudasse a entender um pouco essas letras e como que ela pode elucidar os conceitos que estamos trabalhando. Bom, essa melodia, né, ela traduz aí o desejo de anistia, não é? Quando nós realmente lutávamos para a redemocratização do país e muitos companheiros, muitos camaradas, muitos brasileiros ilustres se encontravam fora e precisavam voltar à sua terra para se apoderar de um processo que era nosso,
e que tinha sido usurpado pela burguesia dominante, como sempre, e tinha ali como seu braço os militares, né? Então, essa música, quando fala e é muito interessante quando traduz aí a questão da esperança equilibrista, né? É a mesma situação que a gente, de uma certa forma, vivencia hoje. Quer dizer, todos nós caminhamos para construir um país realmente democrático, e às vezes nós temos medo de ter esse enfrentamento contra essa própria burguesia que se mantém aí durante muito tempo, e que nós realmente precisamos ser autores, né? Ter essa autoria do nosso próprio destino, que é uma questão do outro, né? O outro é aquele que tem autonomia, né? Então, na verdade, a gente sempre se viu de uma forma muito distante. Essas pessoas que sofriam, essas pessoas que foram torturadas, essas pessoas que lutaram, parece que não nos pertence. E o Goethe tem um negócio interessante que ele vai dizer, olha, se não conhecemos, não nos pertence. Então é necessário que a gente conheça essa história, revisite a nossa história para entender até essa esperança equilibrista que nós vivemos hoje. Muito bem. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância da antropologia para os nossos estudos. Nós vamos trabalhar durante toda essa etapa com o conceito de alteridade, que é tentar entender o outro, como nós vimos aqui, em seus mais variados aspectos culturais. O outro é aquele que também nos espanta, mas nem por isso ele merece ser eliminado. O país só vai ser um país para todos quando nós tivermos incluídos homoafetivos, as mulheres tiverem os mesmos direitos conquistados que o homem, quando o nosso país não for o país que mais mata LGBT no mundo inteiro, quando, enfim, nós não precisarmos mais da Lei Maria da Penha da forma como ela é usada. Enfim, nós esperamos que a antropologia auxilie em cada área específica do seu curso na construção do conceito de cidadania, que é, enfim, o que nós tantos esperamos, longe de ditaduras, longe de movimentos autoritários, mas um país democrático e para todos. Até a próxima aula.